Muito bem, estamos de volta, já são 7 da noite, mais 23 minutos, bate-papo da semana com esses dois aqui, ó. Ao meu lado e do meu lado, Rafael Moura, agente censitário do município, coordenador aí municipal, como a gente gosta de falar no popular, e do lado dele, essa moça bonita, Anne Caroline, que é recenseadora, que está também participando aqui do município de Lavras da Mangabeira do censo 2022. Rafael, boa noite, prazer estar lhe recebendo aqui no Bora Conversar. Vamos bater um papo, falar sobre o censo, sobre como o censo está se desenrolando aqui no município de Lavras da Mangabeira. Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite aos telespectadores. Meu nome é Rafael, eu sou agente censitário municipal. Sou responsável por gerenciar o posto de coleta aqui no município e também por coordenar o trabalho aqui no nosso município, junto com os recenseadores e com os supervisores. Eu queria só que quando você fosse falar um pouquinho no microfone, direcionar o microfone aí para a sua boca, Tá certo, que fica mais audível para quem está em casa. Anne, prazer estar lhe recebendo aqui, Carnaúba em peso acompanhando a Anne Caroline nesse momento. Ela é recenseadora, ó, tá chegando na sua casa, receba muito bem, boa noite, prazer estar lhe recebendo aqui no Bora Conversar. Olá, Paulo, boa noite a todos, que estão assistindo. Eu me chamo Anne Caroline, como o Paulo apresentou, e sou recenseadora do IBGE. Espero contribuir aqui com a entrevista. Carnaúba News em peso, ligado com a gente. Um abraço pessoal do Carnaúba News. Rafael, qual é a importância do censo 2022? Aliás, a cada 10 anos o IBGE faz esse levantamento, né, para poder fazer uma estimativa e tudo mais. Mas me fale da importância deste levantamento, que é o censo deste ano 2022. Certo. Bom, Paulo, primeiramente é um censo que, como você falou, acontece a cada 10 anos. O último censo foi realizado no ano de 2010. Era para ter sido realizado esse censo que está acontecendo agora no ano de 2020. Mas devido à pandemia que ocorreu no ano de 2020, foi adiado para 2021. Aí teve uns problemas relacionados ao orçamento e só agora no ano de 2002 foi que deu certo, realizar o censo de abrangência nacional. Muito bem. O que é que o lavrense pode fazer para poder cooperar nesse trabalho que está sendo feito no município? Aliás, começou quando o censo? O censo começou dia 1º de agosto, agora de 2022. E tem um prazo, né? Tem um prazo para poder realizar. No caso, eram 3 meses, a gente tinha um prazo até o dia 31 de outubro, mas a coordenação nacional prorrogou até o dia 2 de dezembro, mas nesses municípios, como é o caso de Lavras, que tem a quantidade de recenseadores certos, já para poder recensear a população, a gente tem até o dia 15 de novembro para percorrer todo o município e entrevistar todas as pessoas em suas moradias. No caso, Lavras tem quantos recenseadores? Lavras teve 25 recenseadores logo no início, só que muitos saíram porque encontraram outros empregos, certo? Então hoje a gente está com 19 recenseadores. Mas isso não cabe aí uma chamada do reserva, ou se no cadastro de reserva? Não cabe, porque o município ele já está bem adiantado. Então a quantidade de recenseadores cumpre esse papel de conseguir percorrer todo o município. Muito bem, Anne, você é recenseadora. Deixa eu dizer que eu também fui recenseador em 1990. Acho que a Anne não tinha nem nascido ainda, mas na época a gente usava... Eram uns cadernos, né? Que vinha já do IBGE. Hoje eles usam um smartphone para poder colocar todas as informações. Anne, como é que está sendo o trabalho seu, da sua chegada às casas? Como é que você se apresenta? Porque o recenseador ele tem aí um estilo de se apresentar. Tem um boné, tem um crachá, inclusive tem um QR Code, né, no crachá, né, eu vi. Como é que é feito esse trabalho assim que você chega na casa do lavrense?
Bom, Paulo, desde o treinamento a gente foi instruído, né, para ter muito cuidado assim nessa apresentação, para que as pessoas possam ver que realmente é algo que se possa confiar e entender. Então, ao chegar nas casas, o que acontece? A gente deve se apresentar, o nome completo, com todo o fardamento, como o Rafael citou, né, o colete, o boné, e aí temos o crachá, no qual tem todas as informações e imediatamente a pessoa, se preferir, se quiser, pode entrar em contato com o site, o 0800 também do IBGE, que está tudo disponível no crachá, para checar essas informações e ver se realmente somos recenseadores. Rafael, essas informações que são trazidas dos recenseadores para a coordenação, no caso para você, ela alimenta um sistema, né? E isso, como você já colocou, está bem adiantado. O que é que o lavrense pode facilitar a vida desses recenseadores e da coordenação? Como é que eles podem ajudar na coleta desses dados? Paulo, eu acredito o seguinte: quando o recenseador chega na casa de um morador e ele atende ao recenseador e responde à pesquisa, que é um questionário que demora no máximo 5 minutos, aquilo ali para o município é muito bom, porque a gente adianta o trabalho. Então, se depois tiver supervisão, precisar ajeitar algumas coisas, algumas falhas que ficaram, a gente tem um tempo maior para deixar o município da forma que corresponde à realidade, entendeu? Então, esses dados são muito importantes para o município, né? Porque impacta, inclusive, na questão política, financeira também do município. Então, é sempre importante que o lavrense abra suas portas para poder receber esses jovens que estão fazendo esse trabalho de coleta. Com certeza. É através das informações que os moradores prestam que a gente vai ter a possibilidade de saber quantos moradores tem aqui em Lavras, a quantidade certa, porque o IBGE vem estimando, desde 2010 até o ano de 2021, ele faz uma estimativa de população. Ou seja, ele pega aquela população que foi recenseada no ano de 2010 e, com base em nascimentos e em pessoas que faleceram, eles chegaram a uma população hoje de 31.500 pessoas. Só que os recenseadores estão passando nos endereços. E a gente, por exemplo, aqui em Lavras já está quase finalizando, aqui na sede, Quitaú já foi finalizado, Mangabeira, Iborepi finalizou ontem, Arrojado e Amanutuba, a zona urbana, certo? A gente está na zona rural e ainda está faltando uma população assim que é bem considerável. Então, o pessoal que está em casa e que nos acompanha nesse momento, porque tem muita gente que passa o dia fora, só chega à noite em casa, ou está viajando. Deixa alguém aí para responder. É importante para o município, é importante também para você. Ô, Ani, já teve algum caso assim que você já chegou na residência e a pessoa, olha, não quero conversa? Já, Paulo, a gente enfrenta realmente alguns casos como esse. E aí deve haver um jogo de cintura, né? Para tentar contornar essa situação. Então, na conversa que você vai tendo com o morador, você vai conseguindo realmente reverter a situação. Tem casos, inclusive, que a gente entra em contato com o ACS, que é o Agente Comunitário de Saúde. Eu, nos meus 3 setores que eu recenseei, eu procurei essas pessoas, inclusive eu quero deixar aqui o meu agradecimento, a minha admiração pela categoria, nas pessoas de Euda Roque, Lúcio Macedo, Vilani Favela, Nininha da Volta, porque foram ACS que estiveram comigo, me ajudaram, prestaram informações acerca de suas áreas para facilitar o meu trabalho, sabe? Então, realmente, deve haver essa entrosação entre o recenseador, o ACS, porque ele conhece a área. Muito bem, eu estou conversando com a Anne Carolina, recenseadora, e Rafael Moura, agente censitário municipal, que é o famoso coordenador do censo aqui no município de Lavras da Mangabeira. Na semana que passou, qual foi o dia ali, hein? Quarta-feira foi... Quando foi aquela reunião? Terça-feira. Terça-feira, né? Terça-feira que passou. Terça-feira passada, né? Não foi ontem, não. Terça-feira passada.
E a Câmara Municipal, juntamente com o governo do município de Lavras da Mangabeira, convocou para bater um papo, conversar como é que está o censo, o Rafael, os recenseadores, tinha mais a... Tinha a coordenadora de subárea, Coordenadora que é a de nossa sub- chefe, né? Como é o nome dela? Ela é Rosiane. Rosiane também estava lá, e nós temos imagens, inclusive, desta reunião. O Valdos ainda está buscando essas imagens. O que você achou dessa? Aí a fala do Rússio, né? Secretário de Finanças do município, falando da importância do censo. O que você achou dessa reunião? É assim, Paulo. Essa reunião que acontece, aí foi uma reunião informal, porque a reunião mesmo acontece, são 3 vezes, é a chamada REPAC, que acontece antes do censo, durante o censo e depois do censo. Só que, quando a gente passou a segunda REPAC, a segunda reunião, aí os vereadores entraram em contato comigo e com Rosiane, pedindo uma audiência lá na Câmara de Vereadores, para entender a situação do município. Então a gente se prontificou aí, foram os recenseadores também, e lá foi debatido vários assuntos relacionados à quantidade de moradores que estavam sendo encontrados até naquele momento, também as dificuldades que estavam sendo encontradas pelos recenseadores em campo. Então vários assuntos que possibilitou depois eles entrarem em contato com a gente de novo, e através da ajuda da prefeitura e dos próprios vereadores, a gente conseguir, em alguns setores, como Mangabeira, a gente fazer uma supervisão melhor, um acompanhamento melhor daquelas áreas. Inclusive, um dos pontos levantados, a Anne também pode me reforçar aí também junto com você, foi a questão de muitos imóveis fechados, né? Muitas casas fechadas. Como é que vocês estão lidando com isso? Então, essa questão de casas fechadas ou casas vagas, a gente encontrou bastante aqui no município de Lavras. Então, de um total de 12 mil endereços já visitados, 2.100 estavam vagas. Vixe, nossa senhora. É impressionante a quantidade de vagas aqui no município. Quase 20% ou mais, né, de casas. Eu sei que já foi recenseada mais de 9 mil casas, assim, com moradores, certo? Então, é um número também bem considerável, mas a gente está fazendo o possível para tentar visitar novamente essas casas, porque aqui em Lavras a gente percebeu que existe uma migração interna. Então os moradores às vezes estão numa rua, num bairro tal, e migram para outro bairro, entendeu? Ou então, vai para a zona rural também, né? Ou para a zona rural, ou da zona rural também vem muito para cá. Sede, né? Então a gente está tentando fazer esse trabalho também em cooperação com a Secretaria de Saúde, com os agentes comunitários de saúde, pessoas bem legais, bem importante também para o censo, porque logo quando começou, eu entrei em contato com alguns, inclusive Cleide, que é a presidente do conselho, e Gilmar também, que é a nossa agente de saúde lá do Oitis, e que tem nos ajudado bastante na divulgação, que eles têm grupos de WhatsApp, as pessoas confiam, abrem as portas para eles, né? Então você chega numa casa e diz, receba um recenseador, pode receber sem medo, responda a entrevista, eles abrem a porta, entendeu? Então isso é muito importante para a gente poder garantir aqui no município o censo ser feito e as pessoas, todas as pessoas do município ser recenseadas. Anne, a gente já teve notícias, não foi em Lavras, mas no Brasil a gente já teve algumas notícias de algumas pessoas se passando por recenseadores até para furtar a casa, alguma coisa nesse sentido. Você já teve já visitou alguma casa que teve esse receio de recebê-la? Sim, Paulo. Aconteceu sim, em mais de um setor, né? Não foi apenas em uma rua ou em um sítio. Infelizmente é uma realidade que a gente enfrenta. E é como eu falei para você no início, deve haver uma conversa e um acompanhamento também, porque como o Rafael ressaltou, as pessoas, por conhecerem os ACS, têm uma certa confiança. Então, daí a importância do recenseador entrar em contato com a ACS, porque ele conhece, e aí é o caso dele apresentar a você, a pessoa, entendeu? Porque isso aconteceu comigo e a forma que eu vi para resolver a situação foi justamente essa. Eu não vou citar aqui o bairro, né, nem o sítio para evitar, mas aí eu
percebi isso, a resistência que a gente encontra muito, e aí eu resolvi entrar em contato com o ACS, ele foi lá, conversou com a pessoa, e aí quando eu retornei ao domicílio já foi totalmente diferente. É incrível, né? Mas é isso mesmo, as pessoas têm um certo receio, Rafael. Agora, você que está em casa nos acompanhando, eu acabei de saber isso antes desse bate-papo aqui com o Rafael, que nós não podemos nos negar a prestar informações para esses recenseadores, sob pena de multa. Existe uma multa, existe uma lei, deixa eu só buscar a lei, o Rafael sabe de cor. É a Lei Federal 5534 de 68. Pronto. Ela determina que a multa seja de até 10 vezes o salário mínimo. Meu irmão, num negócio tão apertado como está hoje, é melhor tu responder o recenseador, porque uma multa de 10 salários mínimos não é brinquedo não, né? E é lei federal. Isso não é conversa de alma não, isso é coisa séria, né, Rafael? É verdade. Só que desde o princípio, assim, quando a gente começou a trabalhar no IBGE, e é um instituto que preza muito pelo respeito ao cidadão, ele falou assim para a gente não entrar em contato com os moradores falando diretamente sobre a lei, mas tentando convencer e conscientizar as pessoas da importância do censo para o país inteiro. Então é um retrato atual, porque o retrato que a gente tem é de 2010. Então o retrato atual que a gente vai ter agora no ano 2002 é referente ao município, é referente ao estado e referente ao governo federal. Então você responder à pesquisa, apesar de que aqui em Lavras a gente tem poucas recusas. Boa. Certo? Então as pessoas têm, de certa forma, respondido aos recenseadores e poucos são aqueles que se recusam a participar da pesquisa. Bom, eu estou conversando com Rafael Moura e com Anne Caroline, chegando por aqui o diretor do Dematran local, Cláudio Corrêa. Daqui a pouquinho o bate-papo é com ele, vamos falar sobre coisas importantes, acima de tudo, relativo ao trânsito no município de Lavras da Mangabeira, acidentes, irresponsabilidades, abusos que vem acontecendo no trânsito local. E a ideia não é essa, a ideia é buscar que o trânsito seja bem, corra bem, de maneira bem fluida, né? Que a gente tenha esse trânsito seguro. O Rafael, na medida que o tempo vai passando, as pessoas elas vão se conversando uma com as outras, até porque hoje, com esse tal de WhatsApp, né, as informações elas correm muito rápido, né, e as pessoas tendem a atender a presença do recenseador. Mas qual é o conselho que você daria nesse momento para o lavrense que está nos acompanhando agora e que está meio receoso de receber um recenseador? Pessoal, recebam um recenseador. Entendam a importância da realização do censo para o nosso município, a quantidade de munícipes, as informações levantadas das mais diversas áreas, como saúde, educação, emprego e renda, trabalho dos moradores daqui do nosso município. Então é muito importante a participação da comunidade como um todo, porque o censo não é realizado apenas pelos recenseadores e pelos coordenadores, mas como sociedade. Se a população não participa, não tem como a gente ter um retrato fiel da realidade do nosso município, do nosso estado e do nosso país. E como é que o lavrense ele pode cobrar do recenseador que ele se apresente? Normalmente o recenseador já se apresenta, mas vamos lá, ele está com dúvida se o cabo já se apresentou, a Anne chegou lá, se apresentou e tudo mais, mas ele ainda tem dúvida se ela é recenseadora ou não. Como é que ele faz? O recenseador ele se apresenta com o boné, o colete e o crachá. No crachá dele tem as informações como o nome completo, o RG e também o QR Code, que se você colocar a câmera para ele, vai abrir o link do IBGE e você tem como saber se realmente é o recenseador. Apesar de que aqui em Lavras, os nossos recenseadores são bastante conhecidos, né? Acho que todos conhecem, são todos lavrenses, então a gente também priorizou
o recenseador que morava em tal área, porque já era conhecido, então as pessoas tinham como receber de uma forma sem desconfiança, certo? Então isso ajudou também nesses casos das pessoas não quererem responder, mas como eu já sabia, já conhecia o recenseador, então ficou mais fácil o trabalho também ser desenvolvido aqui no nosso município. Eu queria agradecer ao Rafael e à Anne pelas informações. Anne, você já pegou quantos setores? 3 setores? 3 setores. E já está no finalzinho, não? Já sim. O primeiro setor foi na sede, Ah. né? E aí ele já foi supervisionado, já está tudo ok. O segundo setor foi na zona rural, e aí também já está ok. E eu estou agora no terceiro, que inclusive eu já concluí, só está sendo supervisionado. Muito bem, trabalho andando, né? É bom que faça uma caminhadazinha, danada, não dá para mim não. Essas caminhadas não, Ei, é Paulo. muito castigante. Vice. É o seguinte, eu deixei um número com o Paulos, ele pode botar aí na tela, que é do número de WhatsApp do posto de coleta, certo? O posto de coleta aqui no nosso município Já fica está na no tela aí. terceiro andar aqui do mercado municipal. Então, qualquer dúvida a respeito do censo, vocês podem ir lá, certo? Que a gente vai tirar essas dúvidas. Se por acaso o recenseador não passou numa casa, porque como eu disse aqui existe uma migração interna, então pode ter acontecido de pessoas ficarem sem ser recenseadas, então vocês também podem entrar em contato via esse número de WhatsApp, certo? Que a gente vai saber onde é o endereço e a gente vai até lá. Valdos, passa para mim aqui. As informações que foram colocadas aqui pelo Rafael e pela Anne são realmente informações importantes. E eu conclamo a você que está em casa nos acompanhando, que receba os recenseadores que se passaram pela sua casa e você ainda não foi recenseado, que você busque, ó, o telefone é esse aí, ó, tá na tela, 88981, ixi, rapaz, 65 2386, 8898165 2386. Se porventura nenhum recenseador passou na sua residência, dá um toquezinho para esse número aí, que certamente o Rafael vai organizar para que ele possa passar aí e fazer todo o trabalho de levantamento de dados que o censo 2022 necessita. É muito importante para o município de Lavras da Mangabeira que você responda ao censo 2022. Além do que, nós somos obrigados a fazer essas declarações que são perguntadas, responder ao censo, porque ele impacta de uma maneira geral em todo o país e maneira particular no município de Lavras da Mangabeira. Agradecer, Anne, pela sua vinda aqui, e já que você está nos finalmente, abrir outra área para a Anne, não? Hein, Rafael? Ela é ligeira. É ligeira. É uma recenseadora que trabalha realmente e faz o trabalho acontecer. A gente vê a dedicação dela, assim também como dos outros recenseadores, dos supervisores, que além de mim também tem mais 2 supervisores, que é a Soraya e o Lucas, que acompanham o trabalho deles em campo, certo? Fazendo as supervisões, liderando as suas equipes. Então a gente vê o trabalho assim sendo realizado de uma forma que cada um faça a sua parte, mas que no todo seja feito seja realizado um trabalho que no fim dê ao município realmente as informações que ele necessita, certo? Porque através dessas informações que os nossos políticos, né, seja no âmbito da municipal, estadual ou federal. Terá como base essas informações para nos próximos 10 anos criar e planejar políticas públicas voltadas às mais diversas áreas, como saúde, educação, saneamento básico, certo? Então, através dessas informações que vocês prestam aos recenseadores, tem como a gente saber qual é a realidade do nosso país. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Anne. Pode ficar à vontade, Anne. Como o Rafael falou, realmente, eu queria deixar aqui o meu apelo, né, à população, não só enquanto recenseadora do IBGE, mas como cidadã lavrense, porque a gente sabe que esses dados eles influenciam diretamente, né, no fundo de participação do município, que são aqueles recursos vindos do governo federal e
a contagem da população são um dos fatores primordiais para que esse recurso venha até nós. Então, você que se omite de prestar as informações, você não está, de certa forma, prejudicando a si, mas sim a todo o município. Então, a gente deixa esse apelo realmente e é isso. Obrigado, Rafael, pela presença. Paulo, eu que agradeço o convite que você fez, a mim e a Anne, para a gente poder explicar algumas informações sobre o censo aqui no município de Lavras, certo? Pedir também para a população que, por acaso, ficou receoso de responder a pesquisa, principalmente quando pergunta a quantidade de moradores no endereço, e como recebe Auxílio Brasil, outros programas do governo, achava que o governo ia cortar, que entre também em contato com esse WhatsApp aí, para a gente poder recensear todos os moradores e assim contribuir de forma mais efetiva para o trabalho do censo aqui no município. Pois é, obrigado aos dois. Pelo contrário, essa história aí, que algumas pessoas podem até estar falando, se responder o censo, eu vou ter meu auxílio cortado, vou ter meu aposento. Tem nada, é pelo contrário. Isso vai poder ajudar o município. A Anne falou muito bem com relação ao FPM, que é o fundo de participação que o município tem, e essa verba vem do governo federal. Hoje o município é 1,6, né? Se eu não me engano, ou seja, vem uma verba aí que é para ser utilizada na saúde, na educação, enfim, tudo, na agricultura, em tudo que o município pode trazer de melhorias para você. Então, se a gente baixar esse número abaixo de 30 mil, nós vamos ter uma perda, inclusive na representatividade política na Câmara Municipal. Então, a gente quer que você, que ainda não foi recenseado, está aí o número na tela, 88-98165-2386. Se ainda não foi recenseado, liga para esse número, conversa com o Rafael, que certamente a turma vai passar aí e fazer o recenseamento correto, e isso é importante para o município.